Que ganho tem o mundo inteiro se sua mãe está perdida? Descubra a bênção transformadora de Deus. No terceiro ano de Joaquim, os filisteus se levantaram contra Israel, desafiando a nação escolhida por Deus com opressão e medo. As tribos se preparavam para a batalha no vale de Elá, cada homem temendo pela sua vida e pela segurança de suas famílias. Nesse contexto terrível, um jovem chamado Davi, pastor de ovelhas em Belém, aguardava ansiosamente por ordens de seu pai Jessé, embora sua mente estivesse longe das ovelhas. A jovem promessa de Israel, que em breve seria ungido rei, sabia que sua missão começava em casa. Os dias eram sombrios, e a ameaça de Golias, o gigante filisteu, pairava como um peso sobre os corações dos guerreiros israelitas. Davi ouvia as maldições do colosso ressoando pelo vale, mas o que mais o angustiava eram os ecos das súplicas de sua mãe, Naamá, que em momentos de oração fervorosa clamava pela proteção do Altíssimo. Ele a observava, admirando sua fé inabalável enquanto ela buscava a face de Deus, e isso despertava um fervor em seu próprio coração. Que ganho tem o homem em conquistar um reino se a sua mãe está perdida? Davi ponderava. Esse pensamento o consumia, e a angústia por sua família o impulsionava a agir, lembrando-se das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó sobre a preservação de sua linhagem. A responsabilidade sobre seus irmãos e o clamor por uma nação em crise pesavam sobre seus ombros, mas o amor por sua mãe superava tudo. O som das trombetas que chamavam os guerreiros para a batalha ecoava em seu espírito. Davi não podia ficar à margem enquanto Golias zombava do povo de Deus. Ele tomou uma decisão. Enquanto o rei Saul e suas tropas temiam, ele se levantaria. Ele não tinha armadura. Suas únicas armas eram um cajado e a funda. A coragem não faltava, alimentada pelas promessas divinas e pelo amor que sentia por sua mãe e pelo povo. Antes de se dirigir a Saul, Davi se agachou perto de um riacho, os reflexos da água espelhando suas dúvidas e suas certezas. Ele recolheu 5 pedras lisas, lembrando-se das lições de fé que sua mãe lhe ensinara. A vitória pertence ao Senhor, murmurou para si mesmo, determinado a lutar, não só por sua honra, mas pela segurança de Naamá e por todos os que sofriam sob a opressão dos filisteus. Davi se apresentou a Saul, que olhou para ele com ceticismo, mas seu olhar feroz e sua convicção chamaram a atenção do rei. Eu irei e lutarei contra esse filisteu, exclamou Davi. O rei hesitou, mas a determinação do jovem pastor era inegável. Ele não apenas queria derrotar o gigante, primeiro desejava proteger sua mãe e, em última análise, libertar Israel. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A batalha entre Davi e Golias não seria apenas uma luta de forças. Ela ressoava nas esperanças de um povo e nos laços familiares que ele tanto prezava. Enquanto o jovem se posicionava frente ao gigante, a tensão no ar era palpável. Ele podia ouvir o coração de sua mãe clamando por proteção, o que o impulsionou a avançar, imóvel diante do rugido do inimigo. Davi ergueu a funda, a fé em seu peito ardente como a chama que não se apaga. Você vem a mim com espada e lança, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos,
bradou, enquanto disparava a pedra que selaria seu destino e de sua família. O silêncio que seguiu o impacto da pedra foi como um toque do divino, marcando o início de uma nova aliança entre Deus e seu povo, e a questão pairava: qual seria o desfecho dessa batalha? Para Davi, a vitória significava proteger sua mãe e seus laços familiares, relembrando a todos que, mesmo diante do maior gigante, a fé e o amor superam qualquer desafio. Quando a pedra atingiu a testa de Golias, o gigante caiu por terra, e um silêncio surpreso tomou conta do exército dos filisteus. A cena do colosso tombando foi mais do que um desfecho de batalha. Foi um ato emblemático do poder de Deus manifestado na fraqueza humana. Davi, com os olhos fixos na figura caída, sentiu um misto de alívio e adrenalina, enquanto os israelitas, anteriormente apavorados, começaram a aclamar em louvor, suas vozes ecoando pelo vale de Elá. "Levante-se! O Senhor é a nossa fortaleza!" gritaram os homens de Israel, a coragem renascendo como um novo amanhecer. Davi se aproximou do gigante caído, com o coração pulsando de uma fé renovada. Em meio aos gritos de vitória, ele se ajoelhou, apanhando a espada de Golias com uma determinação inabalável. Aquela não era apenas uma vitória sobre um inimigo. Era um reconhecimento de que o Deus de Israel estava em meio ao seu povo. Mas ao silenciar a alegria do momento, uma sombra se desenhou sobre Davi. Ele, que antes era conhecido como simples pastor, estava agora prestes a se tornar o novo herói de Israel, e essa fama também traria perigos nunca antes imaginados. Com a vitória, surgiriam os invejosos e os céticos, aqueles que questionariam seu direito ao trono e desejariam vê-lo derrubado. Os soldados israelitas, agora inflamados pelo triunfo, correram em direção aos filisteus, que fugiram aterrorizados. A cada passo, a confiança da nação crescia. Davi, no entanto, estava ciente de que sua luta não terminava com a vitória sobre o gigante. Ele olhou para suas mãos, ainda sujas de terra e sangue, e compreendeu que, embora o povo celebrasse, sua vida estava prestes a mudar drasticamente. A cada aclamação, a carga de sua responsabilidade aumentava. Enquanto o tumulto da vitória ecoava ao seu redor, uma voz interior sussurrou a verdade que Davi deveria encarar. A verdadeira batalha de sua vida seria contra as dúvidas e as tentações que viriam com a coroação. Ele lembrou-se das palavras de sua mãe, instiladas em seu coração desde a infância. A confiança no Senhor é o nosso maior tesouro. Com essas lembranças, Davi alinhou seu foco, sabendo que a proteção de sua mãe e a segurança de Israel repousavam nas promessas eternas de Deus. Logo após a batalha, Saul chamou Davi para que fosse apresentado diante de si. O rei, ainda atordoado pela vitória miraculosa e pelo símbolo de coragem representado por aquele jovem, olhou nos olhos de Davi e viu não apenas um guerreiro, mas um futuro rei. "Quem é você, jovem? Como conseguiu essa façanha?" "Eu sou filho de Jessé de Belém", respondeu Davi, suas palavras cheias da humildade que sempre o acompanhara. O rei sorriu, mas em seu coração havia um sussurro inquietante. Embora estivesse grato pela vitória, ele não podia ignorar o prenúncio de uma nova era. O Espírito do Senhor pairava sobre Davi, marcando-o como o escolhido, um ungido que era mais do que um simples pastor. Aquela ceia de vitória não era apenas sobre a derrota de Golias. Era uma mesa servida com algo muito mais profundo. O plano soberano de Deus se desenrolando de maneiras que nenhum homem poderia prever. Enquanto a música celebratória ecoava, Davi, reflexivo, levantou os olhos ao céu, entendendo que sua jornada apenas começava. Mas a sensação de esperança e de desafios a serem enfrentados também trouxe uma certeza aterrorizante. A batalha pela alma de Israel estava apenas em sua infância, com novas provações à espreita.
Quantos dias seriam necessários para que a nação visse sua maior necessidade, não em um herói, mas em Deus? A pergunta pairava no ar, e no fundo havia um chamado divino que aguardava a resposta. E o que se segue, Senhor? Davi ponderou enquanto sentia a brisa e o peso dos futuros desafios. Ele sabia que perdas e ganhos estavam entrelaçados em sua história, e a jornada pela unidade do povo escolhido apenas começava. A celebração na tenda do rei Saul rapidamente se transformou em um clamor fervoroso. O próprio Davi tornou-se o centro das atenções, louvado como o homem que havia derrotado o gigante, o libertador de Israel. No entanto, enquanto o povo gritava e dançava, a mente do jovem pastoral se enchia de tumulto. Naquela noite, depois que os cânticos se calaram e os festejos se dissiparam no resplendor da lua, Davi se retirou para um lugar solitário. Ele se ajoelhou e buscou ao Senhor com toda a fervorosa devoção que habitava seu coração. No silêncio da noite, sob o céu estrelado, o peso de sua nova responsabilidade se abateu sobre ele como uma pesada capa. Ó Senhor, como posso liderar este povo? Eles agora olham para mim como um herói, mas eu sou apenas um homem. Ele murmurava. O vento suave que passava parecia trazer uma resposta à sua súplica. Ele se lembrou da história de Israel, de como o Senhor sempre usou homens fracos e humildes para realizar suas mais grandiosas obras. A coragem de Davi crescia ao refletir sobre isso, pois ele sabia que o Senhor o escolhera por um propósito. Mesmo assim, uma treva de dúvida se formava em seu coração. Mas, se uma vitória pode atrair inimigos, como posso estar seguro de que estou em tua vontade? Enquanto caminhava pela relva úmida, um som distante começou a se elevar do acampamento. Eram os elogios e as canções dos israelitas que celebravam a vitória. Saul feriu seus milhares, mas Davi feriu suas dezenas de milhares. As vozes cheias de renome traziam confusão ao jovem, que se questionava: qual é o preço desse louvor? Nos dias que se seguiram, a tensão se intensificou. O rei Saul, cada vez mais consumido pela inveja e pelo medo da perda de seu trono, começou a exercer uma vigilância sobre Davi. Seus sussurros se tornaram ecos de desconfiança, enquanto o espírito maligno começou a atormentar o rei. As janelas da oportunidade que Davi viu abertas agora pareciam se fechar, e novas batalhas se erguiam na forma de intrigas palacianas. Certa noite, enquanto Davi tocava sua harpa para acalmar o coração angustiado de Saul, o rei, tomado por um acesso de fúria, arremessou uma lança em direção ao jovem. Davi, ágil como sempre, conseguiu desviar-se e fugir, seu coração palpitando com a mistura de assombro e dor. Aquela não era a segurança que ele esperava, mas a confirmação de que sua jornada estava enraizada em perigos espirituais e físicos. Davi sabia que a noite escura do coração de Saul não era apenas um ataque pessoal, era um símbolo da batalha entre a luz e as trevas que se desenrolava diante deles. E assim, ainda que seu espírito estivesse angustiado, ele se lembrava do ensinamento recebido em sua infância. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Mais uma vez, pôs-se a contemplar a grandeza de Deus e sua liberdade sobre Israel. Com sua fé restaurada, ele inspirou-se na coragem dada por Deus para enfrentar não apenas inimigos, mas também os desafios que vinham de dentro do próprio palácio. Enquanto se retirava para um esconderijo seguro, Davi olhou para o céu estrelado e clamou ao Senhor: Ó soberano, mostra-me o caminho, o que desejas que eu faça a seguir? E nas sombras do deserto e da desconfiança, o Espírito do Senhor sussurrou que a jornada estava apenas começando. Aquela era uma era que exigiria um coração moldado pela aflição e pela fé. O plano soberano de Deus estava em andamento, com cada desafio servindo como um passo mais próximo da divina promissão a ser cumprida.
Com os ventos da luta à sua volta e o clamor do povo em sua mente, Davi estava prestes a descobrir que a maior vitória não estaria apenas em derrotar inimigos, mas sim em buscar a verdadeira face de Deus em sua caminhada. E enquanto o silêncio começava a reinar mais uma vez, uma nova esperança despontava no horizonte. O que o Senhor planejou para Israel através de Davi? A resposta estava próxima, e o desígnio divino aguardava um coração disposto a se submeter. As primeiras luzes da manhã filtravam-se através das árvores, iluminando os rochedos onde Davi se escondia. O peso da noite anterior ainda pressionava seu coração, e uma inquietação o acompanhava. Senhor, como poderei triunfar neste caos? Ele questionava enquanto ponderava sobre os múltiplos desafios que o cercavam. Na solidão de sua reflexão, ele recordou os muitos encontros que tinha tido com Deus, cada um moldando-o para o chamado maior que agora enfrentava. Desde a unção por Samuel até a vitória sobre Golias, cada passo de sua vida havia sido orquestrado pelo divino. Mas agora, em sua merencória periferia, ele buscava um novo entendimento sobre o que significava ser escolhido. Através das folhagens, Davi avistou a descida dos mensageiros de Saul. A notícia de sua fuga havia se espalhado, e isso tornou seu destino incerto. Com um profundo anseio por proteção, ele decidiu buscar refúgio em Nobe, onde o sacerdote Aimeleque estava. Ao chegar, sua presença trouxe uma onda de desconfiança aos lábios do sacerdote. "O que fazes aqui, Davi, sem um homem ao teu lado?" indagou Aimeleque, alertado pela pressão que parecia seguir o jovem. Davi, na tentativa de proteger sua identidade e segurança, respondeu com astúcia: "O rei me enviou em missão, e eu ordenei que ninguém soubesse a tarefa que me foi dada." Embora suas palavras fossem uma muleta de engano, naquele momento ele buscava a sobrevivência. Ele pediu pão e uma arma para continuar sua jornada. O sacerdote trouxe a ele o pão da proposição, um símbolo do sustento dado por Deus. Enquanto Davi alimentava seu corpo esgotado, um frio na espinha o percorreu ao pensar sobre o efeito de sua mentira. Espiando em volta, percebeu que havia um homem ali, Doeg, o edomeu, que observava em silêncio. Sentindo o olhar escrutinador, Davi saiu apressadamente de Nobe, levando não apenas o pão, mas também a espada de Golias, que Aimeleque havia confiante entregue a ele. Naquele momento, seu coração pulsava numa mistura de gratidão e medo pelo que estava por vir. À medida que Davi se afastava, a sombra de Doeg seguiu lenta como um presságio sombrio. Ele fora a peça que conectaria a trama de traição em breve a se desenrolar. Depois que Davi partiu, Doeg informou ao rei Saul da presença do sacerdote e sua ajuda ao jovem fugitivo, ativando o ciclo da ira do rei. O Senhor observava e todos os eventos interligados não passavam despercebidos para seus olhos. Logo, as notícias do que se seguia chegariam a Davi. Ele se dirigiria à caverna de Adulão, onde encontraria seus irmãos e os aflitos que compartilhavam seu destino, homens em busca de refúgio, desesperados e à procura de esperança. Assim, convenceu-se de que uma nova aliança estava sendo forjada entre eles, um verdadeiro exército de Deus em formação. Davi se lançou em oração, imerso em clamor pela proteção de seu povo e pela direção de Deus sobre seu caminho. Reconhecendo a ausência do rei, mas também a semente do descontentamento que crescia em Israel, ele se lembrou das palavras da Escritura que dizem: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Salmos 23:1. O que se formava no coração daqueles homens em Adulão poderia ser mais do que um refúgio físico. Era o início de um objetivo divino, editar um novo destino para Israel. Estava claro para Davi
que os planos de Deus se desenrolariam através do sofrimento e da cumplicidade de muitos. E cada passo dado não era apenas uma fuga, mas uma preparação para a real batalha que viria. Com a determinação renovada, Davi levantou-se e olhou para o céu. Ele sentiu um influxo de força redentora e visões de um futuro que ainda não compreendia integralmente. Ele percebeu que cada lágrima e cada traição o aproximavam mais de um propósito monumental. Então, as palavras de Deus selaram seu entendimento. O que o Senhor planejou para Israel através de Davi havia mais a ser revelado e o plano soberano ainda esperava na penumbra. Davi partiria com a certeza de que, em meio ao desafio, a expectativa de uma promessa aguardava sua manifestação. Davi chegou à caverna de Adulão, onde o eco de suas esperanças se misturava ao lamento das almas que o aguardavam. As paredes frias da caverna tornaram-se testemunhas do clamor angustiado de homens que, assim como ele, estavam perdidos e sem direção. Os olhos de cada um refletiam a dor da traição, da perda e do medo. Ao entrar naquele santuário de rochas, Davi sentiu o peso dos olhares que ansiavam por liderança, por um fio de esperança. Homens de dor, venham a mim. O Senhor é nosso refúgio, afirmou Davi, levantando sua voz em um brado de fé. Ele se lembrou da promessa de Deus e da unção que recebeu. Ele instigou naquela hora um entendimento poderoso. Deus não havia abandonado Israel e até mesmo no vale da sombra da morte, a luz da verdade e da justiça poderia brilhar. Alguns homens começaram a se juntar a ele, os corações se unindo em um propósito que seria forjado na adversidade. Naquela noite, enquanto o fogo iluminava os rostos destroçados e cheios de expectativa, Davi falou sobre os feitos de Deus, recordando a todos como o Senhor havia libertado Israel das garras opressoras daquela época em que foram escravizados. Assim como os relatos de um passado glorioso se desenrolavam, cada homem no grupo sentia as chamas da esperança acendendo dentro de si, alimentadas pela poderosa palavra de Deus. Os homens ao redor se lembraram da bravura de Davi diante de Golias. Naquele momento imaginário, cada um deles se via operando em coragem e seguindo um chamado maior. Juntos seremos o exército de Deus, proclamou Davi, sua voz vibrando dentro das rochas como uma sinfonia de fé despertando. Ele viu lágrimas se misturarem a sorrisos enquanto a comunidade se formava. Eles se tornariam os valentes que lutariam pelo que é justo. Entretanto, no palácio real, a ira de Saul fervia, e as palavras de Doeg adentraram o coração do rei como um veneno mortal. Aimeleque, o sacerdote de Nobe, ajudou Davi. Ele lhe deu pão e armas, reportou Doeg, o olhar maligno revelando a sede de vingança. A determinação de Saul em eliminar a ameaça foi reforçada, e ele iniciou o envio de soldados com a ordem direta para prender ou eliminar qualquer um que oferecesse amparo a Davi. Voltando à caverna, Davi percebeu a urgência da situação através de uma visão que lhe foi dada. Ele soube que a proteção divina não se limitava apenas ao que era visto, mas envolvia tramas e ardis invisíveis que preparavam seu caminho. Envolto em clamor, ele intercedeu por Aimeleque e por aqueles que poderiam se tornar vítimas da sua decisão de ajudar um fugitivo. No fundo da sua alma, Davi, falando em oração, sentiu um impulso divino, e as palavras de salvação vêm à sua mente. As flechas do rei não atingirão os inocentes. Ele sussurrou, buscando garantir a proteção sobre o sacerdote e seus filhos. Ele começou a levantar os clamorosos salmos que uma vez cantara em louvor, desejando que os ecos dessas canções se tornassem uma muralha em favor de todos que se agrupavam ao seu redor. Mas na penumbra do próximo amanhecer, à medida que a ameaça se aproximava, Davi estava prestes a descobrir um novo desdobramento da saga. Um anseio por revelação crescente dentro dele o impelia a enxergar além do que os homens podiam entender.
O que preparas, Senhor? Qual a tua designação para que tudo isso se desenrole? Davi questionou em seu coração. E assim, uma nova profecia se delineou. Ele sentia que a história de Israel ainda se desenrolava. E o futuro não era apenas sobre sua luta pelo trono perdido, mas sobre a grandiosa mensagem da graça que atravessaria as gerações. Cada ato de desespero, cada traição e cada ato de amor a um próximo se entrelaçariam para tecer um destino maior. Enquanto a noite caía e as estrelas começavam a brilhar, Davi exclamou em voz alta as verdades de Deus, comprometendo-se a confiar nas promessas divinas. E com essa entrega, a atmosfera ao redor parecera responder e se agitar, despertando entre os presentes uma riqueza de coragem e um novo propósito. Assim, no rescaldo de sua oração e da camaradagem forjada na caverna de Adulão, uma inconfundível certeza sentiu enraizar-se no coração de Davi. Ele intuiu que maiores desafios aguardavam, mas a direção do Senhor estava se esclarecendo, e naquela escuridão um plano soberano estava por se revelar. O que se passa nas profundezas da tua vontade, Senhor? O que comece a revelar dentro dessa tribulação? Com essas indagações ecoando, um sopro de esperança se fez presente, e a caverna revelou-se não apenas como um abrigo seguro, mas também como o começo de um novo capítulo do plano de Deus, onde resiliência e fé se tornariam a chave para as alianças futuras. Na manhã seguinte, as sombras da caverna de Adulão ainda escondiam as angústias de seus moradores, mas o espírito de Davi, agora renovado, pulsava com uma energia celestial. Ele sabia que a batalha que enfrentariam não era apenas uma luta pela sobrevivência, mas uma defesa da vontade divina. Enquanto o sol penetrava lentamente nas frestas da rocha, refletindo uma luz dourada, Davi se levantou, determinado a buscar a direção do Senhor. Vamos jejuar e orar. Que o nosso clamor suba como um incenso diante do Senhor, instruiu Davi, unindo seus homens em um propósito sagrado. Ele os conduziu em oração fervorosa, pedindo que Deus solidificasse os laços entre eles e lhes concedesse a sabedoria necessária para enfrentar a adversidade. Durante aquele tempo de busca, Davi foi tomado por uma visão profética. Uma águia planando sobre uma tempestade, simbolizando a necessidade de liberdade em meio ao caos. Enquanto isso, o destino de Aimeleque e sua família se tornava cada vez mais sombrio. As tropas de Saul, em sua busca implacável, se aproximavam de Nobe. Davi sentiu um aperto no coração ao imaginar a possibilidade de que o sacerdote inocente e sua progenitura pudessem ser pegos na fúria do rei. A dor que Davi carregava só aumentava quando se lembrou das promessas que o Senhor havia feito a Israel. O Senhor é a luz da minha salvação. A quem temerei? Murmurou usando seu próprio salmo para espairecer a alma. Enquanto as horas se arrastavam, um mensageiro adentrou a caverna, ofegante e apressado. Davi, as tropas de Saul se movimentam em direção a Nobe. Eu vim avisar para que você tome cuidado. O sacerdote e sua casa correm grande perigo, exclamou o jovem, discernindo a gravidade na expressão do rei desterrado. O coração de Davi disparou. Ele conhecia a fúria de Saul e entendia que seu tempo estava se esgotando. É hora de agir. Somos chamados para lutar. O Senhor estará conosco, disse Davi, seus olhos brilhando com determinação. Nesse instante, ele se lembrou de cada batalha que já havia enfrentado e como Deus sempre se mostrara fiel. Levantando a cabeça, ele exclamou: Quem é este que se levanta contra o ungido do Senhor? Não cederemos ao medo, confiamos no poder de Deus. Reunindo seu pequeno exército, que agora consistia em cerca de 400 homens, Davi começou a traçar um plano. Vamos dividir-nos em grupos e nos movermos como o vento. Precisamos chegar antes que a ira do rei alcance Nobe. Cada segundo conta, ordenou, despertando no cada um uma coragem escondida.
Enquanto o grupo se preparava, Davi fez um ato solene, ajoelhou-se, declarou a fidelidade do Senhor e buscou a direção divina. Em meio às suas orações ele clamou: mostra-nos o caminho, ó Deus, que nos guiará à justiça. Proteja Aimeleque e aqueles que têm fé em ti. Enquanto isso, no palácio de Saul, a ira do rei ardia como um fogo insaciável. A mensagem de Doeg tinha gerado em seu coração uma vontade de vingança que não conhecia limites. Queima todo aquele que ajuda Davi, rugiu Saul a seus próximos. Com isso, a tragédia se aproximava ainda mais. No coração da caverna, onde os ecos de cada clamor subiam aos céus, Davi sentia a fúria da luta à sua frente, mas também a certeza de que Deus estava com ele. Era um tempo de escolha. Eles se tornariam heróis ou cederiam ao desespero. E enquanto a coragem se unia à determinação, a história de um novo êxodo se delineava no espírito dos que lutavam pela justiça. Davi olhou para seus homens e declarou: lutamos não apenas por nós, mas pela promessa de um povo, seu coração pulsando em ressonância com a intenção divina. E assim, enquanto a luz do sol começava a extinguir a escuridão, Davi percebeu que o que estava prestes a acontecer não era uma mera batalha por sobrevivência, mas um significativo cumprimento da ação de Deus em favor de seu povo, um novo capítulo do plano soberano divino. Senhor, o que preparas neste dia? Que revelações tens para nós na tempestade que se aproxima? Perguntou Davi em seu íntimo, percebendo que a resposta revelaria não apenas o destino de Aimeleque, mas também o futuro de Israel. Davi e seus homens partiram às pressas da caverna, seus corações pulsando com um misto de medo e fervor. Cada passo que davam era uma oração silenciosa, uma determinação coletiva de que o Senhor fosse seu guia e sua fortaleza. O vento sussurrava entre as árvores, como se a natureza estivesse atenta à batalha que se aproximava. Ao chegarem nas proximidades de Nobe, Davi percebeu a gravidade da situação. O sol se punha e as sombras se alongavam, como se a própria luz estivesse hesitante diante da treva que se espalhava com os soldados de Saul. Davi pôde ouvir os ecos da marcha do inimigo, e o som da fúria irradiava, fazendo seu coração tremer. Não há tempo a perder. Ele refletiu, lembrando das promessas divinas que jurou proteger. Vamos nos dividir em 3 grupos, Davi ordenou. Um grupo atacará pela retaguarda, outro pelo flanco direito, e eu e o restante iremos pela frente. Que os que estão com o Senhor lutem bravamente. Não temeremos, pois sabemos que ele pelejará por nós. As palavras de Davi, cheias de fé, incendiaram os corações de seus guerreiros. Enquanto os planos eram traçados, Aimeleque e sua família sentiam o peso da pressão. No templo, o sacerdote estava em oração fervente, implorando pela proteção divina. A angústia cercava seu espírito enquanto pensava nos proximamente sombrios que poderiam descer sobre sua casa. Ó Deus, já que eu não posso escapar da luta, que eu possa ser um instrumento de tua vontade, clamou Aimeleque, seu coração firme na aliança do Senhor. De volta às forças de Davi, o grupo avançou, cada homem segurando a espada com determinação renovada. Em suas orações, Davi lembrou as palavras dos Salmos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23, 4. Ele invocou a coragem dos seus antepassados, recordando a própria aliança de Deus com Israel, e naqueles momentos de tensão, ele se lembrou das promessas feitas a Davi, que o tornariam rei. Os sons de batalha começaram a ecoar ao longe, conforme os homens de Davi se aproximavam de Nobe, e a visão da cidade, agora cercada pelas tropas de Saul, os aguardava. Davi estava sintonizado com o Espírito do Senhor e recebeu uma direção clara. O que se aproxima é não uma luta apenas contra condições humanas, mas é uma luta da própria fé de Israel.
Enquanto os exércitos colidiam em um estrondo de aço, uma particularidade impressionou Davi. Ao longe, ele viu um brilho envolvendo o templo de Nob, uma luz que parecia descer do céu. É a presença do Senhor, murmurou, sentindo uma onda de fé e esperança. Ele sabia que a batalha espiritual estava em andamento e que suas súplicas não eram em vão. Contudo, em meio ao clamor da batalha, a voz de um servo lhe alcançou. Davi! Aimeleque foi encontrado e agora ele e a sua família estão sob o olhar da ira de Saul. O coração de Davi disparou e naqueles segundos a angústia o abateu. Ele lembrou-se da compaixão que tinha por aquele sacerdote. Era um homem que, como ele, havia se mantido fiel ao Senhor. Não podemos deixar que ele sofra por nossa causa, gritou Davi. Então, reunindo toda a coragem restante, Davi levantou sua voz, desafiando todos os ventos opostos. Homens de valia, lembrem-se do propósito de nossas vidas. Não lutamos apenas pela causa de nossa sobrevivência, mas pelo bem maior de nosso povo e pela bênção de Deus. Que nosso Senhor traga salvação nesta noite. E assim, enquanto a tempestade da batalha se intensificava, Davi sentiu uma certeza em seu interior. A proteção de Deus estava com eles, e o que aconteceria em Nob não era apenas um resultado do embate humano, mas uma manifestação da soberania divina. Deus, mostra-nos a tua glória neste conflito e revela a tua salvação, ele gritou como um clamor ao céu. Enquanto as flechas voavam e as espadas se cruzavam, o desígnio do Senhor começava a se revelar. O destino de Aimeleque e a luta por Israel eram uma peça fundamental do grande plano divino. E assim, a batalha não era uma mera configuração, mas um interlúdio na história sagrada, onde Davi, líder e homem segundo o coração de Deus, percebeu que cada batalha tinha um propósito, e quem sabe, entre a morte e a vida, a verdadeira herança estava prestes a ser revelada. Ó Senhor, que mais tua palavra contém sobre este dia? O que as sombras da noite têm a revelar sobre a luz da vitória que vem? Davi indagou, pressentindo que a resposta de Deus colocaria em movimento uma nova era no plano de sua soberania. E assim, sob a mística luz que se derramava sobre Nob, a batalha fervilhava em intensos clamor e estrondos. Davi, percebendo que a fúria de Saul se intensificava, teve uma visão clara. As ações de cada homem naquele campo de batalha não eram apenas uma luta pelo presente, mas também uma oferenda ao Deus eterno. Ele exclamou em meio ao clamor: afrontai os inimigos do Senhor, pois ele é nossa rocha e fortaleza. Os homens de Davi, sentindo o ardor das palavras de seu líder, avançaram com bravura. Espadas faiscavam ao sol, enquanto os gritos de batalha ecoavam, reverberando em cada canto do céu. O tempo parecia parar à medida que a luta se desenrolava. Aimeleque, em sua posição alerta dentro do templo, sentiu a tensão no ar, e sua mente incessantemente se perguntava sobre o destino de Davi e de sua própria família. Senhor, orou Aimeleque, não me deixes perecer antes que eu cumpra teu propósito. Se for tua vontade, deixa-me ver a salvação de muitos, mesmo que isso signifique minha entrega. Ele se concentrou na luz que ainda brilhava do templo, como um símbolo da presença do Altíssimo. Um dos homens de Saul, um gigante de temeridade e força, avançou, cortaçando tudo em seu caminho. No entanto, ao erguer sua espada contra Davi, foi atingido por uma flecha, disparada de um local que parecia estar além do alcance humano. O soldado da linhagem de Saul tropeçou e caiu, o que deixou os demais soldados em dúvida. Vejam, o Senhor está operando, gritou um dos guerreiros de Davi, apontando para a trajetória da flecha perdida. A divisória entre as forças parecia estar se desfazendo, e os homens de Davi, tomados por uma coragem renovada, lutaram como leões. Davi, percebendo que a batalha estava se intensificando, lembrou de seu servo fiel, Jonatas, filho de Saul.
Ele sabia que, mesmo que a vida de Aimeleque estivesse em perigo, a promessa de Deus sobre sua ascensão ao trono precisava ser cumprida. Nós somos o remanescente fiel do Senhor, bradou ele, e todo o seu exército ecoou suas palavras. Nesse instante, uma revelação avassaladora atravessou a mente de Davi. Senhor, que a tua vontade prevaleça, mesmo que sacrifícios sejam necessários. Em um momento de clareza divina, ele entendeu que todo sacrifício tinha um significado, até mesmo os que poderiam parecer cruéis aos olhos humanos. Ele pensou sobre como Abraão foi provado em sua fé quando o Senhor lhe pediu que sacrificasse seu único filho. Suddenly, uma voz pesada e dolorosa ressoou em sua mente. Era a lembrança de um antigo profeta que dissera: serás um homem conforme o meu coração, mas o custo será grande. Ele se voltou imediatamente para Deus em profunda oração, intercedendo por Aimeleque e sua família. Em sua alma, sentia o peso da responsabilidade de salvar aqueles que foram leais a Deus, mesmo se para ele os sacrifícios exigissem tudo. Conforme a tensão no campo aumentava, uma nuvem escura se formava sobre Nob, e os ventos da revolta pareciam contar um novo capítulo de desgraças. Porém, no momento de maior aparente derrota, uma onda de luz surgiu através do céu, soando como os arcanjos levantando suas vozes em adoração. É um chamado, sussurrou Davi para seus homens, um chamado à vitória ou à rendição. Enquanto os gritos da batalha atingiam um frenesi e o desespero crescia, Davi escutou uma voz suave, como uma brisa no meio da tormenta. Eu sou contigo, Davi. Prepara-te, que o dia do Senhor se aproxima. As palavras foram um bálsamo, trazendo-lhe outra dimensão de confiança e propósito. E assim, os eventos em Nob estavam prestes a culminar em um desfecho inimaginável, onde a linha que separava a vida e a morte se tornava cada vez mais fina. O que Davi e seus homens não sabiam era que a intervenção divina estava prestes a revelar algo que mudaria completamente suas vidas, um desígnio que perduraria por gerações. Pois no coração de Deus havia uma estratégia que visava mais do que a batalha daquele dia. E quando as sombras da noite se aproximavam, uma nova verdade começava a ser desenhada. Quais seriam as revelações que aguardavam Davi e Aimeleque enquanto a batalha fervia e o céu se movia? As respostas estavam além do alcance humano, guardadas nas majestosas promessas do Senhor. Enquanto a batalha rugia em Nob, as almas dos guerreiros estavam em um impasse de fé e desespero. O som das espadas colidindo e os gritos dos feridos tornaram-se um lamento sagrado, ecoando no céu, enquanto Davi, em uma união profunda com o Senhor, buscava a direção de Deus. Seu coração pesava ao lembrar das promessas que antecederam sua jornada, ser o rei, o ungido. Mas, antes da coroa, do preço a se pagar. Davi olhou para seu exército e viu homens cansados, mas determinados, avançando como se fossem um só corpo. Ele ergueu sua voz novamente. Lutai, não para vossas vidas, mas em resposta à aliança que temos com o Altíssimo. Ele é nosso socorro bem presente. Em meio ao tumulto, outra flecha cruzou os céus e atingiu um dos oficiais de Saul, que vacilou antes de cair. Os soldados de Saul começaram a hesitar, questionando o porquê de estarem dispostos a sacrificar tanto por um rei que demonstrava apenas ódio e fúria. O que é isso, que nem o próprio Saul consegue se manter firme diante de um Deus que luta a nosso favor? Murmúrios surgiram entre eles. No templo, Aimeleque continuava a orar fervorosamente, seu espírito se unindo à luta de Davi. Ó Senhor, guia a tua unção nesta hora e mantém a tua palavra viva em nós. Se o meu sacrifício for necessário, que seja feito para a tua glória e pela salvação de teu povo. A luz que preenchia o templo parecia pulsar como um coração vivo, respondendo à sinceridade daquele sacerdote.
Enquanto isso, o céu escurecia e um trovão distante ressoou, ecoando por todo o vale. Davi, entendendo que forças maiores estavam em movimento, elevou suas mãos ao céu. Deus, mostra-te a nós que os que têm fé e seguem a tua voz prevaleçam. Subitamente, uma calma surpreendente se instaurou. Os gritos da batalha diminuíram e, em uma combinação de luz e escuridão, a nuvem que antes fora ameaçadora agora parecia cobrar vida própria. Do alto, um raio de luz se inclinou sobre Davi e seus guerreiros. O servo de Saul, que antes havia sido atingido, levantou-se confuso e sem forças, mas seus olhos estavam fixos em Davi. Há um homem, um amigo meu, o exato oposto de tudo isso. Ele nos advertiu e disse que uma nova aliança surgiria de um cetro que se ergueria no meio dos aflitos. Davi, ele me falou de você, um rei segundo o coração de Deus. Davi imediatamente sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Jonatas, pensou. Era o filho de Saul, aquele que havia se tornado seu amigo e aliado. No coração daquela batalha, renascia uma esperança. Não apenas para o seu futuro, mas para a linha que daria origem ao verdadeiro Salvador, que pisaria sobre a serpente e traria restauração à sua criação. Com lágrimas nos olhos, Davi clamou: quem é como o Senhor que transforma corações? Senhor, fortalece Jonatas e a linhagem de Saul, pois tu és um Deus que renova, mesmo quando tudo parece perdido. A palavra profética sobre a aliança entre Davi e Jonatas não poderia ser ignorada, e a realidade dessa amizade se tornava agora um símbolo da paz que viria. Contudo, a hora da decisão se aproximava. A vitória exigiria corações firmes, dispostos a abraçar um destino entre sacrifício e redenção. Enquanto a batalha prosseguia, um novo resplendor começou a se formar no horizonte. O eco da promessa de Deus iria além daquela luta. Sua soberania se manifestaria em desdobramentos que ninguém poderia imaginar. E então, no instante mais profundo da escuridão, ressoou uma declaração que cortou o silêncio. Através de dores e perdas, meu plano prevalecerá. As palavras soarão como um réquiem poderoso, prenunciando que a verdadeira batalha ainda estava por vir, e que cada passo firme restauraria não apenas os fracos, mas também aqueles que pareciam não ter esperança. Diante do que ainda estava por vir, a pergunta pairava no ar: estaria Davi preparado para os desafios maiores que se aproximavam? Estaria sua fé firme, suficiente diante da realidade da aliança e do chamado que sobre ele repousava? O que se desenrolaria para a linhagem de Saul e de Davi? As promessas de Deus estavam se aproximando e o futuro se tornava um mistério cheio de possibilidades divinas. Enquanto a batalha em Nob atingia seu clímax, Davi se encontrava numa encruzilhada espiritual. As realidades do campo de batalha, com todos os seus horrores e desafios, não eram apenas um teste de força e coragem, mas um teste de fé. A cada golpe de espada e o som dos gritos de dor, ele foi lembrado de que não lutava apenas por sua vida ou pela dos outros, mas pela soberania de Deus sobre Israel. Ó Senhor, o que pode um homem sem ti? Ele clamou em meio ao furor da luta. Nessas horas sombrias, estava claro que a proteção e a direção divinas eram essenciais. As promessas feitas a ele estavam entrelaçadas com o futuro de um povo em crise, e isso pesava em seu coração. O que poderia fazer se não se render completamente à vontade de Deus? Do outro lado da batalha, Aimeleque, cercado por seus filhos, orava fervorosamente: Deus, tu és minha esperança. Se este for meu final, que a tua glória se manifeste, e que eu veja minha redenção e a de minha casa. O sacerdote sentiu uma unção poderosa descer sobre ele naquele momento, como se o próprio céu estivesse ouvindo seu clamor. Enquanto isso, os soldados de Saul hesitavam. O próprio rei, em sua tirania, observava a reação de seus homens.
A dúvida começava a infiltrar-se em seus corações. Por que lutamos? O que perdemos a favor de um rei que se volta contra seus próprios? Sussurravam entre si. O eco dessa incerteza era uma oportunidade que Davi não poderia deixar passar. Davi, percebendo a mudança no ânimo do inimigo, ergueu sua voz com autoridade. Homens de Israel, não deixem que o medo os domine. Lutar por um Deus que nos abandonou? Não, lutamos por um Deus que nos sustenta. Ele é nossa luz e nossa fortaleza. Suas palavras soaram como um chamado que atravessou as linhas inimigas, e muitos soldados de Saul, tocados, começaram a perceber a verdade que haviam perdido de vista. Aimeleque, por sua vez, sentiu uma chama de esperança em seu coração ao ouvir o eco da voz de Davi. Era um momento de conexão espiritual, onde a unção de um sacerdote e a coragem de um futuro rei se uniam contra a tirania e a opressão. Um novo vigor nasceu em Aimeleque quando ele percebeu que sua vida poderia se unir ao propósito maior de Deus. Levante-se, Senhor! Deixe que a verdade resplandeça! Gritou Aimeleque em um ímpeto de fé. O seu coração pulsava com uma poderosa aliança que fortalecia Davi à distância. O sol estava quase no horizonte e a batalha ainda não tinha um vencedor claro. A luta mais intensa estava agora ocorrendo nos corações dos homens. O que parecia um embate físico, agora revelava um conflito espiritual profundo e uma luta pela liberdade. Davi ousou novamente. Vamos nos unir contra os nossos opressores. Cada homem que se une à nossa causa é um homem que se volta para a verdadeira luz. Ele estava mobilizando não apenas seus homens, mas também buscando a redenção para todos que se sentiam perdidos e oprimidos. Ao ouvir seu grito, um grupo de soldados inimigos começou a vacilar. As vozes deles começaram a murmurar, e a certeza sobre a bondade de Davi se espalhou como um incêndio no campo de batalha. A dúvida se transformava em um desejo de seguir a unção que pairava sobre o jovem pastor. No meio do tumulto, a luta continuava entre um clamor desesperado e uma esperança crescente. Davi, reconhecendo a mudança entre as forças opostas, decidiu que o momento de atacar havia chegado. Avante, homens! Gritou, com a coragem ardendo em seu peito, enquanto ele liderava a carga em direção aos inimigos. Aimeleque, aos pés do altar, começou a clamar: Ó Senhor, revela a tua salvação neste campo, que as sombras da morte não dominem esta nação. Sua voz foi uma oração fervorosa que parecia ecoar nos céus, e a combinação de suas súplicas trouxe uma pressão sobrenatural sobre a luta. Enquanto a batalha se intensificava, em meio ao caos, Davi avistou um de seus soldados caindo ao seu lado. Em um movimento rápido, ele se lançou para proteger aquele homem. O ato generoso não passou despercebido. A coragem de Davi inspirou outros, e a batalha, que parecia inclinada a favor de Saul, começou a se desfigurar. A luz do dia começava a se dissipar, indicando que a luta estava longe de terminar. Davi, com uma certeza crescida em seu espírito, percebeu que suas ações tinham significado. O Senhor estava moldando não apenas o destino de um rei, mas o futuro de toda uma nação. Os sentimentos de traição e medo estavam agora sendo transformados em bravura e esperança. Nesse clamor intenso, um raio de luz sobrenatural desceu do céu, fazendo com que ambos os lados parassem por um instante. Era como se a própria criação estivesse à espera de algo monumental. Davi, em um ato de fé, se ajoelhou no campo de batalha, clamando em voz alta: Ó Senhor, mostre-nos o seu caminho, faça de nós um povo que confia em ti. O que aconteceu a seguir seria mais do que uma vitória nas fronteiras físicas. Era um ato divino que ecoaria nas gerações. O campo de Nob se tornaria um marco e a dúvida tornaria-se um símbolo de um novo começo. Enquanto o céu parecia abrir-se, Davi estava prestes a descobrir o que Deus realmente planejava, e a resposta poderia mudar o destino de Israel para sempre.
A pergunta permanecia: o que a hora da revelação traria? E a verdade custaria caro, mas sua dinâmica expressaria o plano soberano de Deus que se manifestava em meio ao fogo da batalha. Assim, com o olhar fixo no céu, Davi esperava, sua fé se unindo ao clamor da nação. Ó Senhor, prepara o caminho. O